10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. que não fecha. Igreja que ora. Igreja que não fecha. Igreja que Ora. Igreja que Não fecha. Igreja Que ora. que não fecha. Igreja que ora. Deus me escolheu. Graças e paz, irmãos. Deus abençoe você. Agora, nesse dia, nós possamos estar bem de saúde, né? Deus esteja nos abençoando, né? Quero ler aqui a porção da palavra de Deus que está em Lucas 14. Aí eu vou ler do 15 em diante. Chama a palavra do grande banquete. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo está pronto. Mas eles começaram um a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Só Jesus, né, irmãos? Se você ouviu a pregação domingo, você viu, né? Como que vai ser, né? As pessoas estão brincando com Deus, né? Infelizmente, né? Deus está preparando um belo lugar para nós e a gente, infelizmente, vê que pessoas não estão dando a mínima, não estão se entendendo, né? A pregação foi muito boa domingo e eu peço para você nesta hora que você se ajoelhe junto comigo e vamos clamar ao Senhor, vamos pedir a Deus que Ele nos ajude, amém? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, que o Senhor venha nos abençoar, venha nos guardar, Senhor querido. Senhor, nós vemos a Tua Palavra, quantos avisos o Senhor tem dado, Senhor Deus, quanto o Senhor tem mostrado, Pai amado, que o Senhor está às portas, o Senhor está vindo, Senhor. Meu Deus, as pessoas estão brincando, Senhor, porque mesmo que as pessoas digam, a trombeta não vai tocar, mas a gente sabe se a gente vai estar vivo no dia de amanhã, ou mesmo nesse momento pode dar um mal súbito, acontecer algum acidente, alguma coisa, e nós estaremos diante do Senhor, Pai. Oh meu Deus, por isso nós estamos aqui nesse dia, Senhor querido, clamando ao Senhor, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Perdoa nossos pecados, limpa o nosso coração, limpa a nossa mente, Pai.
que possamos achar dignos, Pai amado, dignos de ser servo do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Pai Santo. Oh Deus querido, Deus poderoso, Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. O Senhor mandou o Seu Filho aqui na terra para mostrar para nós que o Senhor nos ama, que o Senhor quer nós perto de Ti, Pai. Como o pastor pregou, não são as pessoas, Senhor querido. Não, Senhor amado. É o Teu amor, Senhor querido. É um amor tão grande que o Senhor tem, Pai. O Senhor não está dispensando as pessoas, não está jogando as pessoas fora, não. São elas que estão se excluindo. Elas que não querem saber de Ti, Pai. Nós preferimos fazer as coisas más, Pai. As coisas que desagradam ao Senhor. As coisas que desagradam ao nosso próximo. Fazer mal, Pai, para as pessoas, do que agradar ao Senhor e agradar as pessoas que estão conosco, Pai. Porque toda a lei que o Senhor deixou foi a lei para que nós vivemos em união, sermos uma família. E qual pai não quer isso para os filhos, Senhor? Pai, a gente fica tão triste quando a gente fica sabendo que um filho está com problema com o outro. A gente vai lá, a gente ajunta eles, a gente conversa, a gente quer ver união, quer ver amor, a gente quer ver paz, e assim é o Senhor, Pai amado. Oh Deus, porque tudo que fazemos é desagradar, Senhor Deus. Mas o Senhor é um Deus amoroso, um Deus que tem olhado por nós, um Deus de misericórdia, Senhor. Por isso nós estamos aqui buscando ao Senhor nesta hora, não só para a gente, mas também para aquelas pessoas que não Te conhecem, que não abriram o coração para o Senhor ainda. Deus amado, uma palavra, Deus querido, que venha no nosso coração, Pai amado. Que as pessoas venham aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. Porque o Senhor, Deus amado, Deus poderoso, veio em carne e em osso para nos mostrar, Senhor, que o Senhor é um Deus vivo, Pai. Que o Senhor quer estar conosco. Nós não temos, Senhor Deus querido, esse poder, Pai amado, de rejeitar o Senhor. Não há, Senhor Deus, poder nenhum em nós, Pai. Mas as pessoas acham que pode, Senhor querido. E lá no final, lá no fim, Senhor Deus, vai ser muito triste, Senhor querido. Então que o Senhor venha nos ajudar a ser servos fiéis ao Senhor. A realmente o Teu Espírito Santo está em nós, querido Deus. Porque Paulo afirma que aquele que não tem o Espírito Santo não é do Senhor, meu Deus. Então, Senhor, mostra a cada um de nós, Pai, que estamos seguindo a Ti, estamos fazendo o melhor para o Senhor, meu Deus. Vivemos momentos difíceis, momentos de lutas, momentos que as pessoas, Deus querido, têm, Deus, se entristecido tanto, se deprimido, ficando presas dentro de casa, ou então quando saem à rua, que vão para trabalhar, ficam ali olhando um para o outro, desconfiados, não sabemos quem tem essa doença, quem pode contaminar o outro. Oh Pai amado, nós Te pedimos que o Senhor venha nos abençoar, é o fim dos tempos mesmo, Pai. Que o Senhor venha abençoar esse Teu servo que está indo trabalhar, Pai. Abençoa esse Teu servo que não tem emprego neste momento, Senhor Deus querido, em que está tudo fechado, fechando, em que a maioria das pessoas estão enfermas, nos hospitais. Oh Deus, nós Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor tenha misericórdia desse Teu servo, que ele venha arrumar uma porta de emprego, que ele venha arrumar uma forma, Pai, de se sustentar, meu Deus. Que a Tua igreja possa estender a Tua mão ao Teu servo, porque não é culpa dele não, meu Deus. São os momentos difíceis que estamos vivendo, Pai. Oh Deus querido, que nós possamos se unir, que essa é a Tua vontade, Senhor. Nós estamos perdendo um momento tão bonito na história, Pai, onde as pessoas mais ricas desse mundo podiam estar estendendo uma mão e abençoando as pessoas que precisam, as pessoas pobres, ajudando, dando cesta básica, dando dinheiro para os hospitais, ou comprando coisas para as pessoas, Pai, mas não, eles estão preocupados com mais e mais com as suas cobiças, com ter mais, se aproveitar, não estão nem um com o outro, Pai. Mas que o Senhor venha, Senhor Deus querido, em nome de Jesus, abençoar a vida do Teu servo que está orando comigo nesta hora, pedindo ao Senhor, ele não sabe a quem pedir, Pai. Está tudo fechado, Pai. Na minha família existe pessoas, meu Deus querido,
que trabalham com pessoas. Ó, Senhor Deus amado, fazem tantas coisas, mas está tudo parado, não se pode trabalhar com pessoas mais, está fechado, as coisas estão, não existe nada, Pai amado, funcionando, a não ser mercado, farmácia, o resto, só o Senhor é Deus, só o Senhor pode ter misericórdia, Pai, só o Senhor, Pai, para fazer essa pandemia ir embora, Senhor, as vacinas virem e a gente poder novamente se abraçar, a gente poder novamente ir nos lugares, participar de festas, de casamentos, de aniversários, de tantas coisas, Pai, que movimentam a economia, Pai. Que o Senhor venha abençoar a vida dos teus filhos, em nome de Jesus, as escolas, as crianças, Pai. Oh, Senhor, nós te pedimos, Pai, os nossos idosos que estão, Senhor Deus querido, trancados dentro de casa, muitos estão enfermos, Pai, tem misericórdia, Pai. Estende a tua mão de poder, de graça. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Porque a tua igreja está orando neste momento, clamando ao Senhor, meu Deus, pedindo a ti, Pai. Vai, Senhor, de encontro ao documento da nossa igreja, Pai. Vê o que está acontecendo ali, Pai. Dá a solução, Pai. Que a solução venha do Senhor. A solução não venha de nós, não, de nós mesmos. Que o Senhor possa, Senhor querido, em nome de Jesus, fazer o melhor para a tua igreja, Pai. Porque sabemos que sempre o que o Senhor faz é ótimo, é bom. O Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vai de encontro às pessoas que estão com o documento da igreja na mão, Pai. Oh, Senhor, catuca aquelas pessoas, meu Deus. Faz, Senhor Deus querido, elas sentirem, Senhor Deus, a tua mão. Queima, Senhor Deus, aquele coração, Pai. Oh, meu Deus, nós te pedimos, Pai. Abençoa, Senhor, da vida do pastor da nossa igreja. Sustenta ele com tua mão poderosa, Senhor Deus. Guarda o teu filho, Pai. Guarda a família dele, Pai. Nós sabemos que o coração dele deve estar tão apertado, vendo a igreja fechada. Mesmo não podendo ter contato com os irmãos, ele que gosta de abraçar, de estar junto. Oh, Senhor, tem misericórdia. Abençoa o teu servo, Pai amado. Nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa os departamentos da nossa igreja que está fechado, Pai. Os homens, as mulheres, as crianças, os adolescentes. Oh, Deus, mas que o Senhor já vai trabalhando no coração, Pai. Vai arrebanhando pessoas para a tua igreja, Pai. Que possamos, Pai amado, cada um de nós, já ver lá, ter a visão, Pai amado. Que daqui uns dias a igreja vai estar aberta, nós vamos estar todos juntos lá. A maioria vai estar vacinada, as pessoas de 60 anos para cima já estão vacinadas. E nós vamos poder ter um culto maravilhoso ali, para a honra e glória do teu nome, Pai. Então que possamos arrebanhar pessoas, possamos estar convidando, Pai, amado, para um banquete ali na tua casa, Pai, onde o Senhor está ali, Pai amado. Oh, Pai amado, Pai querido, ajuda, Senhor, a tua igreja, tira a timidez nossa, Pai, para que possamos falar do teu poder, do teu amor, Pai amado. Abençoa os jovens da tua casa, as crianças da tua casa. Abençoa, Senhor querido, os meninos da música, Pai amado. Vai abençoando cada um deles, Pai amado. A gente vê tantas dificuldades, mas eles estão lutando, estão prosseguindo, meu Deus. Oh, Senhor querido, abençoa, Pai, a irmã que tem gravado os hinos. Que bênção, Pai, irmã Eunice. Vai abençoando, Pai amado, cada departamento da igreja que está funcionando sim, meu Deus. A tua igreja não está parada não. Oh, aleluia, Pai. Porque eu sei que isso não vai parar, isso vai continuar, esses cultos online não vai parar mais. Graças te damos, porque, oh, Pai amado, quando que eu vi uma pregação, uma oração no YouTube, era a coisa mais difícil de achar. Quantas vezes, Pai amado, a minha mãe vinha em casa, pousava lá e pedia para mim colocar, o máximo que eu achava era os salmos sendo narrado ali. E hoje, para a honra e glória do teu nome, e nós estamos ali cheios de pregações do Senhor, Pai. Oh, damos glórias ao teu nome, Pai. Nós te louvamos, Pai, porque os teus filhos acordaram, nós acordamos, e o Senhor tem dado sabedoria, Pai amado, inteligência,
para alguns servos do Senhor especialmente, como foi lá na época de Moisés, quando o Senhor chamou alguns homens e deu talentos especiais para eles fazerem a arca, fazerem o tabernáculo, fazerem tantas coisas ali, as cortinas, fazer tanta coisa, Pai. Hoje o Senhor tem dado sabedoria a alguns servos do Senhor para fazer essas mídias na internet. E nós sabemos que o inimigo tem se levantado contra eles, mas nós sabemos que maior é o Senhor, Pai. O maior, Senhor Deus querido, é o Senhor. O maior é o que está em nós que o que está no mundo. E que o Senhor venha abençoar os teus filhos, e que eles não venham olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas que um dia eles venham olhar, que um dia o Senhor vai falar: venha, bendito do meu Pai, aleluia. Isso que importa, Pai. Oh, Senhor Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Nos ajuda. Nós olhamos para nós, Pai, e vemos tantas dificuldades, Pai, tantas lutas, Pai. Mas nós sabemos que nós temos um Deus tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso, que pode fazer muito para nós, Pai. Muito. Pode, Senhor Deus, transformar a vida desse teu servo que está orando comigo nesta hora. E um dia ele vai olhar para trás e ver, Senhor Deus querido, que tudo passou, meu Deus, tudo passou. E o Senhor abençoou, o Senhor guardou e o Senhor fortaleceu para a honra e para a glória do teu nome. Muito obrigado, meu Deus. Fica conosco, nos sustente e nos guarde em nome de Jesus. Amém, Senhor. Hino 84, cantor cristão. Cristo em tua cruz a glória, dominando o caos maior, toda a luz da sacra história se concentra ao seu redor. Se me abatem vis temores, a esperança se desfaz. É na cruz que encontro flores, dela vem prazer e paz. Se o sol brilha da ventura, alegrando meu viver, lá da cruz a luz fulgura e me traz maior prazer. Por igual já são benditas a aventura, a dor na cruz, alegrias inauditas, ela trouxe o bom Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. A paz em Cristo. Deus abençoe a todos. Deus abençoe cada família. Você que tem podido acompanhar através desse canal, mensagem da Palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida. Vamos falar com o nosso Deus. Querido e amado Pai, nós te damos graças pelo dia de vida. Te damos graças pelo cuidado que o Senhor tem tido por nós. E agora que vamos meditar na Tua Palavra, queremos suplicar ao Teu Espírito Santo que nos ilumine
a fim de podermos compreender a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos praticantes da Tua palavra, a crermos nela, a temermos ela e, acima de tudo, ó Pai, fazermos dela, ó Pai, uma companhia nas nossas vidas. Abençoa grandemente a Tua igreja, o Teu povo, cada família e cada lar. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Amados, gostaria de compartilhar com os irmãos essa feita sobre o tema desistência de Deus. Desistência de Deus. Eu leio em Hebreus capítulo 10, versículo 36 até o 39. Hebreus 10, 36 a 39. Diz assim a palavra: vocês precisam perseverar, a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que lhes prometeu. Pois em breve virá aquele que está para vir, não se atrasará. O meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Mas não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé, cuja alma é preservada. Glória a Deus, palavra do Senhor. O que leva alguém a desistir de Deus? O que leva alguém a afastar-se da casa do Pai? O que faz alguém viver na rua? Às vezes são perguntas que nós fazemos e nos vemos sem respostas ou com dificuldade de respondê-las. A palavra de Deus quer nos mostrar que o que Deus espera de nós é a perseverança. E eu creio que com a iluminação do Espírito Santo, nós vamos ao final desse sermão, ao desenvolvimento desse tema, desistência de Deus. Vamos conseguir entender algumas coisas que acontecem e que levam as pessoas a desistir. Eu quero ler também um outro texto da palavra de Deus, que serve como base, que é Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, versículo 11 até o 24. Diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a parte da minha herança. E o pai dividiu seus bens entre os 2 filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas, se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidades. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como um de seus empregados. Então voltou para a casa do seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa, vistam nele,
colocam nele um anel no dedo e sandália nos pés. Matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E então começaram a festejar. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, segundo pesquisas recentes, um dos males que tem afligido a igreja nos últimos tempos tem sido um espírito de desistência, um esfriamento da fé, da perseverança. Ora, talvez por causa do secularismo. O secularismo nada mais é de que o mundo exercendo influência sobre as nossas vidas. Ora, pelo efeito da carnalidade. Carnalidade aqui, o que nós queremos dizer, são os desejos desenfreados, a vontade desenfreada em fazer não o que agrada a Deus, mas o que agrada a si próprio. Ora, também, um dos motivos que tem sido considerado nessas pesquisas é a rebelião. As pessoas estão se revoltando, não estão aceitando mais os ensinos da palavra de Deus. Ora, também pela falta de confiança em Deus. E diante de tantos escândalos, por exemplo, como a corrupção, como as heresias, os falsos profetas, tudo isso tem proliferado, tem espalhado, tem aumentado no meio do segmento cristão. E também, por último, podemos pensar neste isolamento que a pandemia tem provocado, que não tem sido apenas um isolamento social, um isolamento físico, mas para muitos tem servido como um isolamento espiritual. Segundo esta pesquisa, esse tem sido algum dos motivos. E este mal, que é um espírito de desistência, tem assolado a igreja, tem assolado toda a sociedade. E o que nós temos presenciado? Temos presenciado cristãos que já não são mais cristãos. Aqueles que frequentavam as igrejas, hoje são chamados desigrejados. Casamentos desfeitos, filhos abandonados, estudos não concluídos, responsabilidades esquecidas e a comunhão com Deus deixada de lado. Lembra das perguntas iniciais do sermão? O que leva alguém a desistir de Deus? O que leva alguém a afastar-se da casa do Pai e passar a ser um morador de rua? O que leva? Com certeza não queremos aqui ser o dono da verdade, mas com toda a liberdade que temos, queremos pontuar algumas razões. Por exemplo, olhando para a passagem do filho pródigo, em Lucas capítulo 15, a partir do verso 24. O filho que deixou a casa do pai. Os irmãos viram na passagem que ele pede ao pai a parte da herança que lhe cabe. E depois de alguns dias, ele decide afastar-se, sair de casa. Então, dá-nos a ideia de que foi uma coisa pensada. Pessoas estão desistindo de Deus, mas de forma consciente, de forma livre, porque todos somos, mas também de forma consciente. E podemos pontuar aqui algumas razões. Podemos pensar primeiramente na insatisfação. Pessoas insatisfeitas, cristãos insatisfeitos,
filhos insatisfeitos, insatisfeitos com a família, insatisfeitos profissionalmente, insatisfação com coisas que têm visto e ouvido, presenciado na casa de Deus. Tem havido uma insatisfação. Diz o texto que o filho mais jovem disse ao pai: quero a parte da minha herança. Quero a parte da minha herança. E nós podemos identificar aqui que esse desejo de obter a sua parte da herança foi provocado por uma insatisfação. Insatisfação com tudo que possui. Insatisfação em querer ter o controle em suas mãos. Insatisfação em querer demonstrar alguma coisa que na verdade tem visto no mundo. Uma influência diabólica. Veja que o desejo de ter a parte da herança é um desejo saudável, aliás, é um direito de sucessão, porém não quando o pai está vivo. É um direito a ser colocado em prática após a morte do pai. E nós sabemos que nem sempre os pais morrem primeiro. O filho pode morrer primeiro, e aí não há questão de herança do filho. Vejam só que o grau de insatisfação com a vida que levava, com tudo que tinha, com a boa casa, com a família, com os empregados, com os pertences, com a boa cama, com a boa comida, tudo é uma insatisfação generalizada. É isso que tem acontecido na vida de muitas pessoas. Diz o texto que lá na frente, quando ele caiu em si, ele falou: até os empregados do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Veja que ele reconheceu que enquanto estava dentro de casa, enquanto estava na casa do pai, o que batia no coração dele era um espírito de desistência, de insatisfação. É um perigo a fé cristã, pessoas insatisfeitas, famílias insatisfeitas, igrejas insatisfeitas, pastores insatisfeitos, e isso pode sim causar a desistência de Deus, desistência de estar na casa do Pai. O filho mais novo talvez via o pai como alguém rude, como alguém impossível de compartilhar no dia a dia, e aí quer a parte da sua herança. Esse espírito de desistência, essa rebeldia estava nesse filho, e ele estava inclusive descumprindo a lei judaica, a lei de querer uma herança antes da morte do pai. Desperdiçou toda a herança, ficou na miséria, passou a ser um morador de rua praticamente, pobre e infeliz. Resolve pedir ajuda de um fazendeiro, resolve encontrar um abrigo, uma comida, uma misericórdia. Sente fome, sente sozinho. Diz a Bíblia que ninguém lhe dava nada. Essa é a história. E tornando em si, diz o texto: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui estou perecendo de fome. Lucas 15, 27. Parece que as pessoas precisam perder algo para valorizar o que tinham. E ele percebeu que o pai era bondoso, que o pai era generoso, até mesmo com os trabalhadores, aqueles que não lhe tinham nenhum parentesco. E não seria bondoso também com ele, que era filho? Percebeu que os bens materiais não foram capazes de torná-lo feliz. Entendeu que ninguém compreendia tão bem ele quanto o seu próprio pai. Amados irmãos, devemos tomar cuidado. Para a maior parte dos cristãos, esta história significa pouco mais do que a infinita generosidade do Pai.
Um pai que recebe nos braços abertos o filho pródigo que saiu de casa. O filho que se entregou à devassidão, dissipou toda a sua herança. Mas é muito mais que isso. É uma lembrança também para nós de que o pecado não compensa. Essa é a grande verdade. Abandonar a casa do Pai, desistir da comunhão com o Pai é um pecado. Se tivermos a desgraça de cair no pecado, podemos, por meio do arrependimento, sermos perdoados, recebidos de novo na casa do Pai. Essa é uma outra verdade que a parábola ensina. Há um hino que nós cantamos que diz assim: Cristo satisfaz, riquezas não preciso ter, Cristo satisfaz. Sim, amados, Cristo provê toda a satisfação que nós precisamos. Ele mesmo é a nossa satisfação. A todo instante Ele nos ajuda a nos manter firmes e somos gratos a Ele pelo que somos, pelo que temos. Somos gratos a Ele. A insatisfação gera a ingratidão. Amados, é momento de parar e refletir em quem nós temos posto a nossa confiança, a nossa satisfação. E isso vai determinar se nós vamos ficar de pé ou se nós vamos cair. Isso vai determinar se nós vamos perseverar ou se nós vamos desistir. E hoje eu convido você, pare, reflita, se coloque na posição de filho que é sustentado por Deus. Pare de se colocar como vítima, pare de se ficar colocando culpa nos outros, pare de se sentir sozinho, abandonado. Pare, porque você tem um Deus. Pare de insistir que você não tem valor para Deus, para a sua família. Pare de considerar que você não tem nada, que você não tem ninguém e por isso você pode ir para o mundo em busca de alguma coisa. Olha bem, você não foi apenas criado, mas você tem sido mantido pelo poder de Deus. Um Deus que tem enriquecido as nossas vidas cada dia mais. Não menospreze o amor que lhe foi dado, que lhe foi doado. Pare e considere como você tem usado a sua liberdade. O que você tem feito com ela? Você tem administrado com sabedoria a sua liberdade? Qual o investimento que você tem feito na sua vida? Quanto tempo você tem gasto para servir a Deus, servir ao próximo, para glorificar o nome de Jesus? Creia e saiba que você vive para a glória de Deus e faça isso um motivo para você permanecer no Evangelho para a glória de Deus. Deus quer ver em você o resplendor da sua glória. Você é filho, você é mordomo, Deus colocou em suas mãos. E você precisa de ser um bom mordomo para administrar o que Deus tem te dado. Compete a cada um de nós tomarmos a decisão de gastarmos a nossa vida naquilo que realmente glorifica a Deus, na presença de Deus. Chega de insatisfação. A segunda razão que eu posso ver aqui nesse texto que tem levado muitas pessoas a desistir de Deus: o mau uso da tão sonhada liberdade. O mau uso. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou as suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Lucas 15, 13. Amados, Deus respeita a nossa vontade, a nossa livre vontade, ainda que muitas vezes não esteja de acordo com ela. Aquele pai sabia que o filho era jovem, que era inexperiente,
e que podia, portanto, impor a sua autoridade de pai e negar-lhe o pedido de se afastar da casa. Mas mesmo sabendo que a escolha do filho era uma escolha má, deu a ele a parte da herança que lhe cabia e permitiu que ele partisse. Assim, amados, Deus, o Espírito Santo age conosco. O Espírito Santo nos inspira a nos mostrar a direção certa, mas ele não nos impede de agir errado. O Espírito Santo não impede a gente de pecar. Ele nos convence do pecado, mas de agir errado ele não nos impede, porque nós temos livre vontade. Se a pessoa escolhe fazer a coisa errada, o Espírito Santo não vai impedi-la. Ele não vai permitir que a pessoa seja controlada, porque ela tem livre vontade. A palavra pródigo quer dizer esbanjador, ou seja, aquele que não utiliza de forma correta os seus recursos. E um dos maiores recursos que nós temos chama liberdade. E assim muitos cristãos não têm feito um bom uso desse recurso. Não dão o devido valor aos recursos espirituais que têm recebido. E muito menos a vontade livre que possuem, a liberdade que dizem ter ou que querem ter. E esse trecho da palavra mostra que o filho mais jovem escolheu viver longe do pai. Amados, quantas vezes as nossas escolhas nos levam para longe do pai, longe do seu ambiente de amor, de perdão, e nós não estamos percebendo. Depois de experimentar os prazeres do mundo e literalmente comer o que não deveria, ele voltou arrependido por tudo que tinha feito, arrependido de ter feito mau uso da sua liberdade, com vergonha inclusive do próprio pai, inclusive diz ao pai que ele não era digno de ser chamado seu filho. Achou que longe ele seria mais feliz, seria livre para fazer o que bem entendesse, responsável pela sua própria vida, mas tudo foi apenas uma ilusão. Uma vontade livre mal usada torna-se uma ilusão, e foi isso que aconteceu. Em Gálatas 5,13, o apóstolo Paulo diz assim: caros irmãos, fomos chamados para a liberdade, todavia não useis de liberdade como desculpa para franquear a carne, antes sejam servos uns dos outros mediante o amor. Em 1 Pedro 2,16, considerando que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos de Deus. Amado, pense rápido e responda comigo. Você já se sentiu desmotivado e com vontade de desistir de tudo? Você já se sentiu desmotivado e com vontade de desistir de tudo? Saber que Jesus nos ama e que Ele morreu por nós, é isso que nos dá força, e que Ele não desistiu de cada um de nós, mesmo quando Ele estava ali no Getsemane e o diabo tentou levá-lo a desistir da cruz. E aí o que Ele faz? Ele nos ama mais, mas tanto que a Bíblia diz que Ele se entregou por nós. Ele não desistiu de nós. Por que você tem pensado em desistir? Será que você está com algum medo? A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. 1 João 4,18. Será algum tipo de fraqueza? A Bíblia diz que quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. 2 Coríntios 12:10. Será algum tipo de cansaço? Jesus diz: vinde a mim você que está cansado e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Será que é por causa de alguma enfermidade? Jesus diz que veio para aqueles que estão enfermos. Marcos 2:17. Então, meu amado, não há motivo para desistir de Deus, a não ser que você esteja deixando gerar dentro de você os motivos, como insatisfação, como mau uso da sua liberdade,
como a ingratidão. Essa é a grande verdade. Aliás, algumas delas. Há muitas outras. Alguma frustração. Você se frustrou com alguma coisa. Eu não sei o que pode ter acontecido. Nós estamos chegando ao final. E agora queremos ver nesse texto que aquele jovem que havia desistido de tudo e de todos ainda tinha uma fagulha de fé, de esperança, de temor. E foi isso que fez com que ele alavancasse a busca pelo arrependimento, a busca pela confissão e ter a atitude certa de voltar para a casa do Pai. Ao final é isso que vai contar, é a volta para a casa do Pai. Não é os tombos que ele tomou, mas sim a fé que ele exerceu em Jesus. Diz a Bíblia que quando finalmente ele caiu em si, retornar para a casa do Pai. Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor. E essa atitude de confissão é que transformou aquele que era um jovem esbanjador, um jovem cuidadoso de estar na casa do Pai. Podemos pensar nas atitudes que fizeram nascer dentro dele essa nova postura. Ah, meus irmãos, quando há arrependimento sincero, sempre haverá o perdão de Deus. Pois Deus nos aceita como estamos, para que não continuemos como somos, e nem como estamos, pois nele, em Deus, há transformação. Escute de novo. Deus nos aceita como estamos, para que não continuemos como somos e estamos, pois nele há transformação. Antes, estávamos falando da desistência. Agora estamos falando da aceitação, da inclusão, da transformação. E é isso que Deus faz. Deus transforma a vida de um arrependido. Deus transforma, manda colocar vestido novo, anel, alparcas no pé. Deus veste cada um de nós de uma roupa nova. Aleluia! Uma vida nova. Os que se humilham diante de Deus sempre serão exaltados. E a exaltação chegou na vida desse filho. Uma grande festa para comemorar a sua vida. Vida com Deus é para ser comemorada, é para ser compartilhada dia a dia. Que Deus nos abençoe e que jamais venhamos desistir de estar com o Pai, na casa do Pai. Volte para a casa do Pai. Em nome de Jesus, um forte abraço. Fique na paz de nosso Senhor. Amém. Até o próximo encontro. Amém.